Eu quero começar esse vídeo já com os dois pés na porta e falar que Viviane Medrano é uma pessoa muito controversa no mundo das animações, pois ela se envolve em bastante polêmicas e elas vão desde falar mal de certas pessoas que são da América Latina, a maltratar funcionários, entre muitas outras coisas. E este vídeo aqui meio que vai ser um compilado de vários assuntos que foram retratados. Eu não vou retratar todos os assuntos que ela meio que se envolveu, só vou retratar alguns e vou comprimir bastantes, até porque se fosse falar de tudo, esse vídeo teria em torno de mais de 6 horas. É sério, ouvi até podcast de 2 horas só falando sobre as polêmicas que essa mulher se envolve. Então, se você gostar, vamos entrar no coisa na primeira camada do vídeo, que são os... Para quem não sabe, Viviane Medrano meio que ela começou a fazer artes, né? Faz muito tempo. Então, como artista, né? É mais do que normal que ela possua artes mais 18. Até é aqui que eu quero levantar alguns questionamentos de alguns vídeos e outros que eu vi, mas quero deixar claro que aqui a Viviane tem liberdade para fazer o que quiser, desde que não seja algo tão estranho assim. Indo mais específico por assunto é o seguinte: a Viviane tem uma webcomic antiga chamada Zoofobia, e nessa webcomic, né, ela meio que fez um chip ou um casal que é sobre uma vilã e um personagem que seria menor de idade. Então, meio que houve uma certa polêmica em relação a isso, e eu quero deixar claro que isso aconteceu faz um bom tempo. Era meio que quando ela era jovem. Então, sim, isso apesar de ser muito estranho para a concepção como pessoas, temos que deixar claro que apesar de que não é certo o que ela fez, né? Ela canonizar um romance entre uma menor de idade e uma mulher adulta, e olha que tem mais personagens nesse estilo, ela tem total direito, porque os personagens, para além de que são personagens fictícios, são personagens de autoria dela, da história que ela mesma fez. Então eu não quero muito meter o dedo na ferida, dizer que ela errou. Ela errou, eu vou achar estranho, como todo mundo vai achar estranho, mas temos que pelo menos ter ciência de que ela tem os direitos dos personagens que são totalmente dela. Com isso tem um outro personagem que é canonizado com um professor, né? E envolvendo uma cena bizarra de uma banheira cheia de cobras, que eu não quero retratar muito sobre o assunto, mas eu quero falar sobre um youtuber que falou sobre esse assunto, né? Que é o Central Neif. Ele falou de um tema que é pessoas que tratam personagens como se fossem pessoas da vida real. Eu achei esse tema muito interessante, apesar de que ele meio que apagou o vídeo, né? Então eu não posso mostrar para vocês. Eu queria pelo menos deixar o comentário, né, que eu encontrei dele. O vídeo mesmo que tá não listado, mas ele deixou um comentário que retrata esse tipo de assunto. Afinal, não é errado você meio que sexualizar personagens não existentes. Errado é o nível que você tem ou a intenção que você carrega com esses personagens. E em retratação com esse assunto, eu tenho um outro vídeo aqui que eu vou estar deixando passar, né, quando eu terminar, para reforçar um pouco mais a ideia. Ela também fez artes bem complicadas que envolvem pedofilia e zoofilia. Ela desenhava abertamente esse tipo de coisa e também já fez uma comic defendendo homens assediadores. Como se não bastasse, né, as artes, a Viviane também se vem metendo em muitas polêmicas com o povo latino-americano por conta do seu parentesco, já que, entre aspas, ela, como é filha, né, de pessoas que são latinas, ela meio que se considera uma latina, apesar de que em momento algum ela nasceu no coisa, porque ela nasceu nos Estados Unidos, ela sequer sabe falar espanhol. E sim, você como pessoa normal como eu pode aprender a falar espanhol, mas isso depende da tua determinação de querer aprender uma outra língua. Sim, ela arrumou uma treta, né, falando que era latina só porque tem os pais que são latinos, que, bem, é um assunto bem complicado. Então eu decidi trazer, né, um trecho de um youtuber que é mesmo latino e abordou sobre o mesmo assunto, que pode explicar de um jeito 1000 vezes melhor que eu poderia dar. Então vou estar deixando um trecho aí para vocês ouvirem.
Empecemos ya de lleno con el primer tema, su ascendencia latina. Si han visto su Twitter se habrán dado cuenta que ella ha afirmado que se siente como una orgullosa y ardiente latina. Si les soy completamente sincero, nunca voy a entender por qué hay gente que realmente presume su linaje como si fuese algo realmente especial o como si eso significase algo respecto a la personalidad de uno. Yo, por ejemplo, tengo linaje paraguayo y eso a mí no me hace más especial que otras personas. Yo no lo voy a presumir como algo de lo que me sienta súper orgulloso porque realmente no tiene nada de especial eso. E incluso si tuviese linaje estadounidense, europeo, nórdico, me daría exactamente lo mismo, pensaría exactamente de la misma manera. ¿Por qué? Porque yo soy lo que soy por mí mismo, no por mi maldito linaje familiar o por mi maldita ascendencia. En resumen, sí, Bipsy Pop es en realidad estadounidense, pero con ascendencia salvadoreña. Entonces ya la cosa cambia, pero de nacimiento era estadounidense. Ojo, que esto tampoco significa que a mí me moleste que ella celebre que tiene ascendencia latinoamericana. Y tampoco voy a sacar la carta de la apropiación cultural porque me parece muy ridículo eso. Pero estaría bueno también que se aclaren estas cosas para que la gente lo entienda. Ser mestizo y no tener la capacidad de hablar español es un estado de ánimo constante de sí, en realidad soy latina. Cualquiera que contrate artistas hispanos. ¡Qué bien! Próximo. Quisiera poder hablarlo, pero mi cerebro simplemente no es bueno para esas cosas. Se los juro, la sangre salvadoreña corre por mis venas. Y ya para cerrar el tema, Bipsy querida, el español es un idioma que se puede aprender. Y sí, el español está comprendido como uno de los idiomas más difíciles de aprender y aún más difícil de dominar, dadas las cantidades de normas ortográficas que conllevan al idioma. Pero esto no significa que no se pueda aprender como tal. Incluso para nosotros mismos es complicado a día de hoy poder hablarlo y escribirlo sin cometer errores en el camino. Pero no es imposible aprenderlo e incluso dominarlo. El español es como tal, es un idioma que se puede aprender, no es una habilidad que adquiere una persona nacida exclusivamente en Latinoamérica. Es un idioma, lo podés aprender si le dedicas tiempo. Hasbin Hotel e Reluva Boss, mas outro tema que é bastante polêmico. Apesar de Hasbin e Reluva serem duas obras que eu gosto bastante, eu como uma pessoa que acompanha essas duas obras entendo que elas são cheias de problemas. Mas tipo, tão cheias de problemas que existem vídeos de mais de horas de pessoas a falar os problemas que essas duas animações têm. Mas querendo ou não, elas são duas animações importantes. Então vou tocar de forma muito superficial, né? Para evitar meio que conflitos com a fandom, até porque eu não me considero parte tanto da fandom assim. Mas como eu disse, eu sou uma pessoa que aprecia essas duas obras. E por falar neles, né? A fandom de Hasbin e Reluva. Acho que já sabemos que essa fandom é muito complicada. Ainda mais no quesito quando a gente fala de alguns certos personagens, como personagens Angel Dust, que muita gente da fandom romantiza esse personagem com Valentino. E para quem não sabe, o personagem Angel Dust e o personagem Valentino são meio que... O Angel é o coisa, né? O trabalhador do Valentino no ramo da indústria pornô. E meio que o Valentino abusa fisicamente, mentalmente, totalmente do Angel Dust. Ou seja, isso até é retratado de um jeito na série como abuso de uma pessoa. Outro problema, que é um dos mais escancarados da série, é a sexualização do Angel Dust. Mas Melo, o Angel é um ator de filmes adultos na série. Como que você não quer que ele seja sexualizado? Bom, o problema não é o personagem ser sexualizado na série. O problema é que ele é vítima de abuso. E ele é um ator de filmes adultos justamente por estar sob o contrato do Valentino, o personagem que abusa dele na série. E no episódio 4, isso tudo é relatado e tentaram de certa forma representar, entre muitas aspas, o quanto o Angel sofria nas mãos do Valentino. Tanto que ele bebe e abusa de drogas pra esquecer isso. Só que essa representação é extremamente gráfica, mostrando detalhadamente como são esses abusos. O que algumas pessoas dizem que foi uma representação forte justamente com o intuito de gerar desconforto. Mas calma lá, amigão. Essas cenas são claramente sexualizadas e feitas com o intuito de serem erotizadas, mesmo sendo um termo extremamente sensível. E você pode até me dizer que foi necessário e que foi com o intuito de gerar desconforto, mas
representar abuso de forma erotizada é problemático porque abre margem para pessoas fetichizarem isso. Então muitas pessoas consideraram isso uma falta de respeito, principalmente por gerar gatilho em vítimas dessas situações. E como se essa situação já não fosse ruim o suficiente, foi encontrado um canal antigo da criadora com playlists públicas. Nelas tinham vários vídeos de pessoas com fetiche em abuso. E se não tá ruim o suficiente ainda pra você, a pessoa que foi responsável pelo storyboard desse episódio também tem fetiche nessas coisas. Enfim, eu não preciso dizer nada, né? Juntando os pontos é fácil entender que ela não tá se importando muito em representar as vítimas com respeito. É só um desejo nojento dela. Então sim, muita gente, né, romantiza o Angel com o Valentino, sabendo que eles têm uma relação que nem é considerada uma relação, porque realmente a obra deixa claro que não existe uma relação entre esses dois personagens. E falando também do personagem principal de Helluva Boss, né, que é o personagem Blitz, ele meio que tem uma relação meio conturbada com os Togas, uma relação que atualmente na série, no final da segunda temporada, tá aqui meio que sólida, mas teve uma construção que deixou muita gente desagradável, outros adoraram, outros odiaram. Então, como eu disse, esse tema de Helluva e Hazbin serem duas séries que quebraram padrões e se tornaram muito populares, é um lado bom. Como eu disse, são duas séries que eu gosto bastante, mas que eu reconheço que tem muito problema. Problema na narrativa, problema com os escritores e problemas principalmente com a criadora. Mais uma vez, a Viviane Medrano não é uma flor que se cheire. E com isso chegamos a... Bem, chegamos na conclusão do vídeo. Mais uma vez, eu quero deixar claro que, apesar da Viviane, né, não ser flor que se cheire, eu ainda vou continuar acompanhando a obra dela. Afinal, temos que pelo menos eu, como pessoa, vou fazer o seguinte, que é separar a obra do criador. Afinal, existem várias obras com criadores simplesmente horríveis e nojentos. Tão horríveis que chega a dar um certo nojo só de olhar para a cara deles. Mas eu, como pessoa, pelo menos não julgo tanto assim a Viviane. Eu vou julgar ela pelas ações e tudo que ela fez, todas as coisas que ela fala lá no Twitter. Afinal, ela fala muitas besteiras e entre outras coisas. E quero reforçar que eu não falei sequer um terço daquilo que acontece. Por exemplo, eu não falei muito sobre o exploramento que ela fez com os trabalhadores, porque isso é um tema muito extenso de se falar. Levaria só uns 15 minutos falando sobre tudo que ela fez com os funcionários dela que trabalharam com ela em Hazbin no episódio piloto e foram demitidos sequer para participar da série. Sim, como vocês podem ver, ela realmente é uma pessoa bem problemática, mas eu ainda assim vou seguindo, acompanhando a obra, porque realmente eu gosto da história, apesar de novo, porque ela tem bastantes problemas, mas eu ainda assim vou tentar seguir ela, pelo menos eu, como pessoa que gosta de uma certa obra, vou tentar seguir. Bem, este aqui foi o vídeo, um tanto mais diferente, esse vídeo vai ser mais comprido, com certeza vou me cansar para editar ele, então vou pedir, né, que você deixe um like, se inscreva no canal, pelo amor de Deus, meu sonho é bater 1000 inscritos, eu não tô pedindo 10 mil inscritos, 100 mil, 1 milhão, eu não tô pedindo, só 1000 inscritos, me ajuda aí, só deixa o like, se inscreve no canal, vai, me ajuda aí, me ajuda a comprar um bom pãozinho aí pela manhã e, me ajuda a bater 1000 inscritos, só 1000 inscritos, eu vou ficar feliz se você me ajudar isso, eu vou fazer vou dar um mortal aqui em casa pra essas coisas, bato na parede, bato na pedra, me ajuda a bater 1000 inscritos, por favor. Com isso, né, termino aqui, encerro o vídeo, obrigado pra você que viu essa merda até aqui e fui.